Hello, kids! Teacher Ana Clara veio aqui mais um dia pra gente dar continuidade às nossas aulas, às nossas atividades do livro. Hoje vamos falar do capítulo 4, então já peguem o livro de vocês e abram na página 20 pra poder a gente falar sobre o nosso capítulo 4, que começa na página 20. E hoje eu vim aqui nesse formato de vídeo parecido com o que eu gravei nas últimas vezes, porque eu achei que assim ficou melhor. Eu achei que eu fiquei mais perto de vocês, a gente conseguiu conversar mais próximo, eu mostrando o livro e a gente falando sobre as atividades. Um pouco diferente de como eu tava fazendo no início, né, que eu tava colocando tudo aqueles apetrechos, com o computador, a televisão. Eu também tenho o quadro branco, então eu queria saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês preferem, se vocês preferem que eu grave os vídeos assim mais pertinho, ou se vocês preferem que eu grave com todos aqueles apetrechos que eu tava gravando no início. Então me digam, comentem aqui pra me ajudar, porque pra mim tanto faz, mas eu achei que assim ficou melhor, mas às vezes o que eu acho não é o que vocês acham, né? Então vamos lá, capítulo 4, página 20, e o tema diz o seguinte: How old are you? Uma frase muito importante que a gente sempre faz quando a gente conhece uma pessoa. How old are you? Teacher, o que significa how old are you? Quantos anos você tem? Então, quando a gente pergunta uma pessoa, how old are you? Quantos anos você tem? Ela normalmente nos responde com o quê? Com números, porque nossa idade é medida por números. E para poder a gente saber responder essa pergunta, a gente precisa saber os números em inglês. Muito bem. E quais são os números em inglês? Já vou falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai aprender os números de 1 a 10 hoje. Então, assim, eu já falei um pouquinho deles e vou falar mais. Então, a gente precisa saber falar e escrever todos os números de 1 até 10. Tá bom? Vamos primeiro ver os números, depois a gente volta pro livro. Vamos lá. Como é que se fala um em inglês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 são os números em inglês. Então, anotem, escrevam, gravem, repitam quantas vezes forem necessárias, porque vocês precisam saber disso na ponta da língua. E aí, na primeira página, na página 21, tem uma festa de aniversário. E ele pergunta, how old are you? Tem uma festa de aniversário de alguém. Se a gente for olhar aqui no bolo, a gente vê que a pessoa tá fazendo 7 years old. 7 anos, 7. E aí, uma convidada chega no aniversário dela e ela fala, Happy birthday, Ana! How old are you? Parabéns, Ana. Feliz aniversário. Quantos anos você tem? Ela vai responder, I'm 7. Thanks for this present. For the present. Ela dá um presente pra ela e ela fala, eu estou fazendo 7 anos. Obrigada pelo presente. E aí, esse capítulo, ele é tão pequenininho que chega a ficar que eu fico triste de tão pequeno que ele é. E quando eu falo que ele é pequeno, eu falo muito sério, porque ele só tem uma página. Juro. Uma página. Que é a página 22. E depois acabou o capítulo. Oh, meu Jesus, foca. Só tem essa página pra gente fazer. Então, esse vídeo vai ficar muito rapidinho. Quando a gente pergunta pra uma pessoa quantos anos ela tem, how old are you? Ela responde o seguinte, I am, tanana, years old. O que é years old? Years old é o seguinte, anos. Por exemplo, quando a gente fala em português, a gente fala assim, quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. Por exemplo, no inglês é a mesma coisa. Se a gente pergunta, how old are you? I am 10 years old. Então, sempre no final, quando a gente vai falar de idade, a gente vai falar years old, anos de idade. Eu tenho, tanana, anos de idade. 10 years old, 6 years old, 7 years old. Acho que a maioria de vocês tem 5 or 6 years, não é isso? Pelas minhas contas, segundo ano, vocês têm 6 years old or 5 years old.
Se tiver, eu acho que o João é um pouco mais velho, né? João deve ter uns 8 ou 9, I don't know. Se tiver algo mais velho, é exceção, mas eu acho que o João tem um pouco mais que vocês. Vamos lá, vamos pro número 1. No número 1, a gente tem que completar as lacunas e escrever os números correspondentes. Ó, letra A, você tem um S, um espaço, um V, um E e um espaço. Qual dos números começam com X? Vamos olhar aqui. Com S só tem o 6 e o 7. Mas qual deles que tem V e E? 7. Então, a gente vai completar com E e N. E vai escrever 7. E vai colocar o número 7. Assim. Letra B. Tem um E no meio e 2 letras. Qual dos números que só tem 3 letras? 6 só tem 3 letras aqui. E o 10 aqui que só tem 3 letras. Só que qual... A luz estourando. Qual desses que tem um E no meio? 6 ou 10? 10. Então, a gente na letra B vai botar o T, o N e vai escrever 10. Letra C. Qual dos números que tem o O e o U no meio? Muito fácil esse. 4. Então, a gente vai completar aí com F, R e vai botar o number 4 do lado. Letra D. Qual número que tem 3 letras e tem um N no meio? 1. Muito bem. Então, a gente vai completar com O, com E e vai botar o number 1. Vocês lembram do meu dedo machucado? Foi esse aqui, olha como ele ficou. Ih, não quer focar. Só porque eu quero mostrar pra vocês. Olha como ficou. Ficou tudo bem, ó. Só ficou com uma marquinha. Graças a Deus ficou tudo bem. 1. E vou botar o número 1. Letra E. Qual é que começa com a letra E? Só tem um que começa com a letra E, que é o 8. Então, vocês vão completar com I, com H e com T. E vão botar o número number 8. 8, ó. O number 8 foi ótimo. Number 8. F. Qual é que termina com O? Acho que só tem um, né? Number 2. Então, vocês vão botar T, W e vão completar com number 2. G, qual outro que começa com F? Só tem 2. Se a gente já escreveu 4, só pode ser 5. Vocês vão completar com I e com E. E vão botar o number 5. H, qual que começa com N? 9. Vão completar com I e com E e vão botar o number 9. I, qual que tem H? 3, né? Vocês vão completar com T, R, E. 3. E vou botar o number 3 aí. E por último, qual que começa com S e termina com X? 6. Vão colocar o I aí no meio e vão botar o number 6. Vou colocar aqui pra vocês verem, corrigirem. 7, 10, 4, 1, 8, 2, 5, 9, 3 e 6. Beleza? E aí no número 2 tem 4 fotos de 4 crianças fazendo aniversário. A primeira criança tá fazendo 2 years old. A segunda criança tá fazendo 4 years old. A terceira criança tá fazendo 9 years old. E a quarta criança tá fazendo 6 years old. E a gente tem que agora relacionar essas figuras com as frases. Olha a primeira frase. How old are you? I'm 4 years old. Qual dessas crianças está fazendo 4 years old? A criança número 2. Muito bem. Então, aí na primeira frase, vocês vão botar o número 2. Segunda frase. How old are you? I'm 6 years old. Qual criança que está fazendo 6 years? 6 anos? Criança número 4. Então, vai ficar número 4 na segunda frase. Primeira frase 2, segunda frase 4.
Terceira frase. How old are you? I'm 2 years old. Quem tá fazendo 2 years? A menininha da foto 1. Então, number 1. E a última frase. How old are you? I'm 9 years old. Eu tenho... Qual das crianças tá fazendo 9 years old? 9 anos. A criança número 3. Então, a ordem ficou 2, 4, 1, 3. Tá bom? 2, 4, 1, 3. E por último, no número 3, ele vai perguntar: How old are you? Ele vai perguntar quantos anos a gente tem, quantos anos você tem. Então, cada um vai responder com sua idade. Se eu fosse colocar, eu teria que colocar 21, que é 21 anos que eu tenho. Vocês, como tem 5 ou 6 anos, ou o João que tem 9, eu não sei. Eu acho que a gente tem 7, eu não sei quantos anos certo vocês têm. Mas vocês vão botar cada um a idade que tiver. Então, vocês vão colocar aí nesse espacinho aqui embaixo e vão escrever quantos anos vocês têm. 5, 6, 10, não sei. E aí, acabou, gente. É só isso, essa página. Eu espero que vocês estudem os números em casa. E vou deixar um dever de casa, que é a página 23, que nada mais é do que uma revisão das coisas que a gente já viu. Vocês veem que tem várias frases aqui. Vocês podem pedir ajuda a um dicionário, não tem problema. Ou ao Google. Vocês vão ler e vocês vão ter que circular a quantidade que ele pede e pintar da cor que ele quer. Por exemplo, a primeira frase diz o seguinte. One red house. One, uma. Red é o quê? Vermelha. E house, casa. Então, é uma casa vermelha. Então, vocês vão vir aqui na fileira onde tem casas, vão circular uma casa e vão pintar essa casa de que cor? Red, vermelha. E aí, vocês vão ler todas as outras frases e vão fazer aqui, circular a quantidade certa que tá escrito e pintar da cor certa que ele tá pedindo, tá bom? É bem tranquilo de fazer. Rapidinho vocês fazem. E por hoje é só. Não esqueçam de me dizer qual tipo de vídeo vocês preferem. Se vocês preferem vídeo assim, mais pertinho, ou com televisão, com quadro, essas coisas todas. E outra coisa, não esqueçam de assistir os vídeos do segundo ano. Se eu não me engano, esse já é o 5º vídeo que tem aqui do segundo ano. Então assistam todos, procuram estar em dia com as aulas, porque senão vocês podem ficar muito perdidos. Qualquer dúvida, problema, não conseguiu enxergar o que está escrito, não está entendendo, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu ajudo da melhor forma possível, tá bom? Eu fico com o meu celular o dia todo. Bye, bye, see you. Até o próximo vídeo.